Antes de Davi ser aclamado como herói, ele era só um jovem pastor. Nenhum título, nenhuma posição. Apenas um menino no campo, cuidando de ovelhas, longe das guerras e dos holofotes. Mas ali, escondido da multidão, ele aprendia a ouvir Deus, a proteger, a vencer batalhas no silêncio. Lutava contra leões, ursos, perigos da natureza. E mais que isso, ele adorava. Tocava sua harpa para o céu, e o céu o ouvia. O que ninguém via, Deus observava. Enquanto os homens valorizavam a aparência e a força, Deus olhava para o coração. E o coração de Davi ardia por algo que nem ele entendia completamente. Um propósito eterno. Naqueles dias, os filisteus e os israelitas estavam em guerra. Os dois exércitos estavam acampados, um de frente para o outro, com um vale entre eles. E todos os dias, um desafio aterrorizante ecoava pelos montes. Golias, o gigante de Gate, saía do acampamento dos filisteus e zombava. Mandem um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós nos renderemos. Mas se eu vencer, vocês se tornarão nossos servos. Ele não era apenas grande. Ele era ofensivo, intimidador, orgulhoso. Usava uma armadura de bronze que pesava mais de 50 quilos. Só a ponta da lança dele tinha quase 7 quilos. Seu escudeiro ia à frente. Ele era um símbolo de medo, e por 40 dias ninguém ousou enfrentá-lo. Nem mesmo o rei Saul, que era o maior de todos os israelitas. O medo reinava. Mas enquanto os homens mais fortes se escondiam atrás das linhas de batalha, um simples menino se aproximava. Enviado por seu pai para levar comida aos irmãos, Davi chega ao acampamento com um coração leve, mas uma alma sensível. E ali, quando ouve o gigante zombar de Israel e do Deus vivo, ele sente algo se mover dentro de si. Davi não enxerga como os outros. Enquanto todos veem um monstro, ele vê uma afronta espiritual. E isso ele não podia aceitar. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele pergunta. Os irmãos se irritam. Tentam calar sua voz. Dizem que ele é atrevido, que devia estar cuidando das ovelhas. Mas quem foi treinado por Deus não se abala com a crítica de quem só assiste à guerra de longe. A coragem de Davi chega aos ouvidos de Saul, o rei. Ele é chamado, e mais uma vez, subestimado. Você é só um jovem. Ele é um guerreiro experiente, diz o rei. Mas Davi não fala sobre si. Ele fala sobre o que Deus já havia feito. Quando um leão ou um urso atacava minhas ovelhas, eu ia atrás, o feri e resgatava o cordeiro. E se me atacava, eu o matava. O Senhor me livrou dessas feras e me livrará desse filisteu também. Saul não tinha outra escolha. Autorizou. Tentou vesti-lo com sua armadura real, mas Davi mal conseguia andar com ela. Ele a retirou. Não precisava parecer guerreiro. Ele só precisava ser quem Deus o chamou para ser. Foi até o riacho. Escolheu 5 pedras lisas. E com sua funda em mãos e Deus no coração, foi ao encontro do gigante. Golias viu Davi e riu. Você vem até mim com paus? Eu sou um cão. Hoje mesmo entregarei seu corpo às aves do céu. Mas Davi não se intimidou. Não recuou. Ele respondeu com uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará em minhas mãos. Eu o vencerei. Cortarei sua cabeça e darei seu corpo e os corpos do seu exército às aves, e todo o mundo saberá que há Deus em Israel. E então, o que parecia impossível aconteceu. Davi correu em direção ao gigante, girou sua funda. A pedra voou com precisão. Acertou em cheio a testa de Golias. O gigante caiu, rosto em terra. O silêncio tomou conta do campo. E logo em seguida, a vitória explodiu. O improvável venceu. O menino derrotou o guerreiro. Deus foi glorificado. Mas essa história não termina aqui.
Porque a luta de Davi com Golias é um retrato das nossas próprias batalhas. Quantas vezes os Golias da vida se levantam diante de nós? Medos gigantes, traumas que nos paralisam, diagnósticos, dívidas, abandono, palavras que ferem, inseguranças que nos esmagam. Quantas vezes achamos que somos pequenos demais e talvez sejamos mesmo. Mas Deus nunca pediu que você fosse grande. Ele só pediu que você confiasse. Davi venceu não porque era forte, mas porque sabia em quem havia crido. Ele sabia que a pedra em sua mão era apenas um detalhe. O verdadeiro poder vinha do Deus que o treinou no silêncio. Davi confiava mais em Deus do que no tamanho do inimigo. E essa é a grande lição. O que te prepara para a guerra é a intimidade que você constrói no campo. É aquilo que você vive quando ninguém vê. São as batalhas que você enfrenta de joelhos, em oração, no secreto. É ali que gigantes começam a cair. Hoje talvez você sinta que está num campo de guerra. Ou pior, talvez ainda esteja no pasto, achando que ninguém te nota. Mas o Deus que viu Davi entre as ovelhas é o mesmo que te vê. Ele conhece tua fidelidade. Ele vê quando você ora chorando. Ele escuta quando você adora mesmo cansado. Ele está treinando suas mãos para a guerra, mesmo quando você não percebe. E quando o dia da batalha chegar, não será sua força que vencerá. Será o poder dele em você. Você vai lembrar de tudo que já enfrentou e verá. Deus te trouxe até aqui, e ele te levará além. Aqueles que riram de você, verão você derrubar o que todos diziam que era impossível. Os que te desprezaram verão a glória de Deus sendo revelada na tua história. Por isso, não despreze o processo. Não questione os dias de anonimato. O mesmo Deus que levantou Davi está te preparando. A vitória começa muito antes da batalha. Ela nasce no coração que confia, mesmo quando tudo parece desproporcional. E lembre-se, a batalha não era de Davi, era do Senhor. E a tua também é. Os gigantes cairão não porque você é forte, mas porque o Deus que luta por você nunca perdeu uma guerra. Se essa palavra te alcançou, compartilhe com alguém que precisa se lembrar disso. Não importa o tamanho do gigante. O que importa é o tamanho do Deus que vai à frente.